Prepare seu bolso, porque esse final de semana a conta de luz vai para a estratosfera com a quantidade de secador ligado e apontado para Porto Alegre. Quem já desistiu do título, mas ainda está na briga da Libertadores, vai ficar de olho no Grêmio. Agora, quem ainda está na briga do campeonato vai secar o Inter com todas as forças. E o palpite da hora vai dissecar todos os jogos para você palpitar com qualidade. Palpiteiras e palpiteiros, sejam muito bem-vindos à análise da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. Uma rodada onde a gente vai ter dois clássicos regionais, o Grenal e Fluminense e Botafogo. E uma rodada que também vai ser marcada principalmente pela afirmação ou uma tentativa de reabilitação dos times que estão na parte de cima da tabela ainda brigando pelo título. Mas antes da gente começar aquela análise de qualidade que você curte e você conhece, vamos dar uma olhada nos highlights, nos principais destaques que a gente vai ter nesse final de semana nos campeonatos europeus. No domingo, às 14 horas, a gente vai ter o confronto entre Manchester United e Liverpool, válido pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Esse jogo vai ser transmitido pelo serviço de streaming DAZN. Eu vou apostar 2-0 para o Liverpool. Aproveitando que a gente está falando do Liverpool, uma curiosidade. Na última quinta-feira, os Reds perderam uma invencibilidade de 1.369 dias em casa. Desde abril de 1917, o Liverpool não perdia em Anfield Road. Ele acabou perdendo na última quinta-feira, pelo campeonato inglês, para o Burnley, que é o 17º colocado, depois de 68 jogos de invencibilidade. Mudando de país e indo para a Itália, a gente vai ter não exatamente no fim de semana, mas na terça-feira, o confronto entre Inter de Milão e Milan, válido pelas quartas de final da Copa da Itália. O confronto vai ser às 16h45 no horário de Brasília e também vai ser transmitido pelo streaming da DAZN. Eu vou apostar 2-1 para o Milan. Agora bora de Brasileirão que o bicho tá pegando. A rodada começa com São Paulo e Curitiba no sábado, às 19 horas, lá no Morumbi. O tricolor paulista ainda está tentando entender o que aconteceu com ele na derrota histórica que sofreu em casa na última quarta-feira e vai com tudo para cima do time paranaense. Tem que dar uma resposta rápida para continuar brigando pelo título, já que o time ainda não venceu em 2021 e a vitória deve servir para diminuir um pouquinho a pressão em cima do Diniz, que está grande, teve até protesto durante a semana. Já o Coxa precisa somar todos os pontos que ainda puder para continuar sonhando com a permanência na Série A. Ele aposta que os jovens talentos repitam a boa atuação do último jogo para, quem sabe, beliscar um pontinho fora de casa. Eu vou apostar no Diniz 2-0. Às 21 horas jogam Vasco e Atlético Mineiro lá em São Januário. O time carioca vem de 2 derrotas seguidas e entrou na zona de rebaixamento com os resultados da última rodada. Já o Galo não perde há 4 jogos e quer continuar sua caça à liderança e ao título brasileiro, que não vem desde 1971. O argentino nervoso precisa encontrar um equilíbrio maior entre os titulares e os jogadores que entram ao longo da partida. O cansaço também é um fator importante. Para mim, o Galo continua vivíssimo na disputa do título, tem a tabela menos complicada nas rodadas que faltam, e vai vencer esse jogo por 2-1. Para começar o domingão de bola, minhas amigas e meus amigos, a gente tem o Grenal às 16 horas lá no Beira-Rio. O Inter é um novo líder do campeonato e conquistou a liderança de uma forma histórica, espetacular, aplicando a maior goleada que o São Paulo já tomou em pleno Morumbi. E é com esse ânimo que o Colorado vai para cima do arquirrival, e para ver se ganha pelo menos um Grenal depois de mais de 2 anos. Já o tricolor gaúcho tem uma incrível invencibilidade de 16 jogos no campeonato, mas vem de 3 empates seguidos. Aliás, o Grêmio empatou 50% dos seus jogos no campeonato até agora, é muito empate. E eu acho que vai continuar tudo igual. O Grêmio empatando e o Inter sem ganhar Grenal. Para mim dá 1-1. Apesar desse palpite, eu acho que tem tudo para ser um excelente jogo. Mesmo com uma defesa muito sólida, os dois times saem muito rápido para o contra-ataque
e tem uma bola aérea muito forte. Além de a gente estar falando do confronto entre o líder do campeonato e o sexto colocado, finalista da Copa do Brasil. Por essa razão, leva o nosso selo de Jogo da Rodada. E antes da gente continuar avaliando os jogos da 32ª rodada, comenta aqui embaixo se você concorda que o Grenal é o jogo da rodada. A gente vai ter outros bons jogos também nessa 32ª rodada. Então deixa aqui sua opinião, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e dá aquele like que é super importante para a gente continuar fazendo esse trabalho. Seguindo no domingo às 16 horas, a gente tem Atlético Paranaense e Flamengo. O time carioca conseguiu uma fundamental vitória contra um rival direto na briga pelo título, subiu para o terceiro lugar e busca se afirmar como um real candidato ao título de 2020. Aliás, é o primeiro triunfo dos cariocas contra os times que estão nas 6 primeiras posições da tabela. O Furacão não vence há 3 jogos e começou a ver sua vaga na Sul-Americana ameaçada pelos concorrentes. Sem contar que o sonho da Libertadores depende agora de tropeço dos rivais. E uma curiosidade, o Atlético Paranaense parece sofrer de Nicão dependência. Com o atleta em campo, o time tem aproveitamento de 57%, com 10 vitórias em 19 jogos. Já sem ele são incríveis 16%, com apenas uma vitória em 12 jogos. Como o Nicão não vai jogar e como o Flamengo é o melhor visitante do campeonato, eu aposto em 1-0 para o Urubu. Ainda no mesmo horário a gente tem Ceará e Palmeiras lá no Castelão. O Vozão vem de uma excelente vitória fora de casa no meio da semana. O Meia-Vina se recuperou da atuação muito abaixo do jogo anterior e comandou a goleada com 2 gols e 2 assistências. Com o resultado, o time cearense praticamente se garante na Série A e ainda se mantém vivo na disputa por uma vaga na Sul-Americana. Se continuar com os bons resultados, dá até para sonhar com uma Libertadores. Já o Verdão vem de derrota e parece mesmo concentrado em conquistar a Liberta e a Copa do Brasil. O título do Brasileirão já ficou bem mais distante. Mas tem um excelente elenco e um técnico com ótimas ideias táticas. E eu aposto nessas credenciais para cravar a vitória palmeirense por 2-1. Mais tarde um pouquinho, às 18h15, a gente tem Atlético Goianiense e Fortaleza. O Dragão está tentando embalar no campeonato e deixar para trás de uma vez a sombra da zona do rebaixamento. Depois de uma boa vitória de virada para cima do Botafogo, o time goianiense se proclamou rei do Rio, porque não perdeu para nenhum carioca nesse campeonato. Ganhou 4 e empatou outros 4 jogos. Já o Fortaleza venceu um jogo depois de 8 rodadas e deu uma respirada na briga contra o rebaixamento. Mas não pode relaxar e precisa se empenhar nesse jogo tanto quanto fez no jogo passado. A gente deve ter uma partida muito pegada com muita intensidade. Eu aposto numa vitória do Dragão por 1-0. Ainda às 18h15, a gente tem Sport Bahia lá na Ilha do Retiro. O Leão vem de 3 derrotas consecutivas e só tá fora do rebaixamento porque tem uma vitória a mais que o Vasco, mas o saldo de gols é extremamente preocupante. O Sport precisa reencontrar as vitórias para se manter na primeira divisão. Ele até tem feito bons jogos, mas não está conseguindo transformar tudo isso em triunfos e pontos. Já o time baiano sentiu um alívio com o triunfo no último jogo, que serviu para encerrar um jejum de 8 jogos sem vitória. Mas não pode relaxar, porque a zona do rebaixamento continua bem ali. E esse é um confronto direto na luta pela permanência da Série A. Mais uma pimenta nesse confronto nordestino. Recentemente, o executivo do Sport, Lucas Drubski, o executivo de futebol do Sport, Lucas Drubski, largou o time pernambucano para assumir um cargo em outro time, o Bahia. Curioso, não? Eu acho que vai dar Leão por 1-0. Ao mesmo tempo, temos Santo e Goiás lá na Vila Belmiro. O time santista parece que largou o campeonato e está preocupado exclusivamente com a final da Libertadores. O técnico Cuca já está revezando titulares e reservas, procurando deixar o time preparado da melhor maneira possível para a final continental. Já o time goiano perdeu seus 3 últimos jogos e parece totalmente sem forças
para sair da zona de rebaixamento. A situação do Esmeraldino é tão complicada que mesmo o Santos com foco na outra competição, eu aposto em 2-0 para o Peixe. Fechando o domingo, a gente tem o clássico vovô, Fluminense e Botafogo às 20h30. O tricolor conseguiu um empate muito importante nos minutos finais do jogo e manteve viva a esperança de jogar a próxima Libertadores. O problema fica por conta do desfalque do seu artilheiro Fred, que tem marcado gols importantes, mas as crias de Xerém têm dado conta do recado. Já o Botafogo tem que começar a planejar 2021 pensando na Série B. O Glorioso ganhou apenas 4 jogos em 31 disputados e precisa de no mínimo 5 vitórias nas últimas 7 rodadas para tentar sonhar com a permanência na Série A. Essa tarefa é muito árdua e para mim é totalmente impossível. Eu vou apostar numa vitória dos tricolores por 2-0. A rodada termina na segunda-feira com o jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino às 20 horas. O Timão se recuperou muito bem da derrota sofrida para o Palmeiras e passou sem sustos no último jogo. Certamente tem a vaga da Sul-Americana já garantida, mas o que ele quer mesmo é dar um match com a Libertadores. E tem boas chances de conseguir isso. Por sua vez, o time de Bragança Paulista não perde há 4 jogos. São 3 vitórias, sendo 2 seguidas. E só não ganhou outro jogo porque sofreu um gol de pênalti no último minuto. O destaque fica por conta de Claudinho. O meia de 23 anos está arrebentando. Já é o vice-artilheiro do campeonato, empatado com o Marinho e só 1 gol atrás do Thiago Galhardo. O Massa Bruta se acertou depois da chegada do Maurício Barbieri. E tem um bom toque de bola, bem organizado em campo e está apostando em jogador jovem e habilidoso. Aparentemente o Red Bull já está com a vaga da Sul-Americana assegurada, mas a gente ouve nos bastidores que o time quer alçar voos mais altos. Vamos ver o que vem pela frente. Eu acho que vai ser um jogo muito bem disputado, muito bem jogado e eu aposto em 1-1. Olha só, na próxima semana a gente vai ter os jogos atrasados de rodadas passadas. A gente vai ter na terça-feira Palmeiras e Vasco, Atlético Mineiro e Santos. E na quinta-feira a gente vai ter Grêmio, Flamengo e Bahia e Corinthians. Os palpites desses jogos a gente só vai colocar lá no Instagram. Então segue a gente no Instagram que vai estar tudo lá. E o palpite da hora parabeniza os times que subiram de divisão nos últimos dias. Da Série C para a Série A. Da Série C para a Série B subiram Vila Nova, Brusque, Remo e Londrina. E da Série D para a Série C foram Mirassol, Altos, Floresta e Novo Horizontino. Parabéns e sucesso na nova temporada. Coloca aqui embaixo os seus palpites, a sua opinião, o que você achou dos nossos palpites. A gente lê tudo e seu comentário é muito importante para a gente construir os próximos programas. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum programa assim que ele sair e deixa aquele like que nos ajuda demais. Muito obrigado, fui!